por Deus a Moshe Rabbeinu no Monte Sinai, cada um dos 10 mandamentos foi dirigido aos judeus no singular e não no plural, para que ninguém pensasse que seria suficiente se os outros cumprissem a Torá. Cada judeu deve considerar sua obrigação individual fazê-lo. Com um total de 620 letras, os 10 mandamentos são a essência da Torá. Esta contém 613 preceitos, somados às leis instituídas posteriormente por nossos sábios, como o Purim e o acendimento da Hanukkah, totalizando 620. Se somarmos os números 6, 1 e 3, também resulta em 10, o que representa que nessas mitzvot estão incluídos os 10 mandamentos. Os 5 primeiros referem-se à relação do homem com Deus, e os 5 últimos à relação do homem com seu semelhante. O primeiro mandamento: Eu sou o Senhor teu Deus, que te libertou da terra do Egito, da casa do faraó, onde foste escravo. A primeira ordem entregue ao povo judeu foi acreditar na existência do Criador e em sua providência. Deveriam entender que Ele é único e é a força que dita todas as leis naturais. Reconhecendo isso, poderiam respeitar todos os mandamentos. E como a Torá foi dada logo após a saída do Egito, tinham acabado de comprovar o poder desse Deus, que é capaz até mesmo de interferir na natureza que Ele próprio criou. Horário de acendimento das velas de Shabat. Dia 21 de novembro, em São Paulo, às 19h12. Horário de verão. Magen Davi significa literalmente escudo de Davi. Ela possui 12 lados, representando as 12 tribos de Israel. Acredita-se que as 6 pontas da estrela simbolizam o governo de Deus sobre o universo em todas as 6 direções: norte, sul, leste, oeste, no céu e na terra. Há também diversas explicações sobre seu significado. Na Kabbalah, por exemplo, os 2 triângulos representam as diferentes relações do homem, bem versus mal, espiritual versus físico, e o relacionamento do povo judeu com Deus. O triângulo, apontando para cima, simbolizaria nossas boas ações, que sobem ao céu, enquanto o triângulo apontado para baixo, o fluxo de bondade de volta ao mundo. Com o tempo, a estrela de Davi passou a ser usada como um forte símbolo judaico, presente em sinagogas, mezuzot, menorot, kippot, até as ambulâncias de Israel carregam a estrela de Davi vermelha. Infelizmente, esse ícone também foi usado negativamente durante o Holocausto. Os nazistas obrigavam todos os judeus a usarem uma estrela amarela como identificação. Não importa onde a encontramos, a estrela de Davi se destaca como um lembrete para o povo judeu que confiamos somente em Deus, Rei e Criador do Universo. Teniad apresenta... Dia 1º de dezembro, às 20 horas, no auditório Elis Regina do AMB. ingressorapido.com.br ou pelo telefone 4003-1212. Toda a renda será revertida aos programas assistenciais do Teniad. Obrigado. Thank you so much. Sobre a doação de órgãos, existe uma grande e extensa discussão entre vários legisladores atuais e desde a época que iniciou essa tecnologia de doação de órgãos e transplantes. Na prática, na lei judaica atual, existe um consenso que diz o seguinte: existem certos órgãos que a pessoa que doa não entra em perigo de vida por causa disso, como por exemplo um rim, sangue, tecidos. Essas doações não somente que são permitidas, é uma mitzvah, porque a pessoa que está doando não está se prejudicando e aquele que está recebendo está salvando uma vida.
Não é obrigado a pessoa a fazer essa doação, mas se ele fizer, ele está cumprindo uma mitzvah. Porém, aqueles órgãos vitais, que para tirar esse órgão a pessoa teria já estar totalmente falecida, que é o caso do coração, pulmão, fígado e outros órgãos vitais, existe aqui sim uma proibição, e uma proibição grave da Torá, porque a Torá considera uma pessoa falecida a partir do momento que ele está totalmente sem respirar, com o coração parado, por mais de 15 minutos. Sendo que a partir desse momento o coração, só então seria permitido fazer a primeira incisão que talvez tiraria o coração ou o pulmão. Numa situação como essa, o coração, o pulmão, o fígado já não tem mais validade nenhuma. Então seria necessário, para que realmente a doação fosse algo que funcionasse, que teria que se tirar o órgão quando pela Torá a pessoa ainda estaria viva. Isso é considerado homicídio, então a proibição grave da Torá. E o homicídio é proibido a pessoa fazer homicídio mesmo colocando em risco uma outra vida. A única doação pós-vida permitida seria a córnea. E isso somente em casos especiais, quando existe uma pessoa que não tem as duas vistas, ele é totalmente cego e com uma córnea salvaria a visão dele, seria permitido, no caso que fosse respeitado a morte total pela Torá do paciente e que não se fosse retirado nada mais além do permitido. Normalmente, se existem corações no banco, então disponível, que aí realmente uma pessoa pode receber esse coração, independente de quem foi o doador. Mas no caso que não existe isso, e a gente não pode, um médico ele não pode falar, olha, vamos tirar desse ou daquele, porque aí ele tem a opção de fazer a doação. Aí ele estaria cometendo homicídio, conforme as leis judaicas, nesses órgãos vitais. De uma forma geral, a gente tem que saber que a Torá dá muita importância para a vida do ser humano, dá muita importância para as tecnologias que servem para salvar a vida, porém tem certas regras. A Torá é um livro da vida. É um livro que, mesmo que já foi escrito há 3 milênios, existem todas as regras para todas as tecnologias modernas. É muito atual. Nós devemos apenas saber como encontrar dentro de cada trecho talmúdico e como espelhar isso aqui para as situações atuais. Estudem a Torá e vocês vão ver realmente uma fonte de vida para cada um e felicidade, se Deus quiser. Quantas vezes em sua vida você já se perguntou onde está Deus? É comum, quando estamos extremamente felizes e nos sentimos recompensados, agradecer e dizer, Deus existe. Ou em momentos de extrema dificuldade, quando enfrentamos problemas, nos perguntamos, onde está Deus nessas horas? A resposta para estas perguntas é, Deus é tudo e está em todo lugar. Rodeia-nos como a atmosfera e penetra toda a matéria e energia no universo. Ele está vivo, existe em todos os tempos. Existia antes que houvesse tempo e lugar. Aliás, ele criou o tempo e lugar. É capaz de fazer, criar ou destruir qualquer coisa. Mas não tema, Deus é legal. Ele se importa com cada um de nós o tempo inteiro. A palavra Ele é usada para que possamos nos referir a Deus. Mas Deus não é masculino, feminino, nenhum dos dois ou ambos. Ele não tem físico e forma tangível. Ele é um, significando que não tem partes e é indivisível. Somos seres palpáveis. É possível sentirmos uma força capaz de alavancar ações, de tomar decisões, de construir através de um ímpeto. Esta força é uma partícula do Criador. A força que nos move e nos mantém vivos. Nossa alma é eterna. Somente algo eterno é capaz de criar coisas eternas. Deus existe. Olhe à sua volta e dentro de você mesmo. Ele está em todo lugar e em todos os tempos.